Oi, gente! Tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Prazer, meu nome é Fernanda Mello e no vídeo de hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o visto americano. Eu apliquei para o visto B1, que é o visto de turismo, que é, na verdade, aquilo que de fato eu tenho vontade de fazer. Então eu vou contar para vocês desde o início, para que vocês entendam efetivamente o que foi feito. Quando eu tinha 9 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para os parques da Disney, e eu não ia com os meus pais, eu ia com terceiros, e esses terceiros seriam responsáveis por mim durante a viagem e também pelo custeio dessa viagem. Eu me lembro de algumas coisas durante a entrevista, então eu lembro de ter ido até o consulado aqui em São Paulo, mas eu me lembro dela ter falado que o visto tinha sido sim negado, que eu não tinha vínculos fortes com o meu país, que eu deveria esperar para quando eu tivesse mais idade e tal, e que aquela situação no meu DS-160 tivesse mudado para que então eu fizesse uma nova solicitação de visto. Então eu deixei esse sonho adormecido, mas ele sempre foi constante na minha vida. E quando chegou em 2018 para 2019, eu falei, não, é agora, preciso fazer isso agora. Hoje eu tenho uma filha, então nessa viagem iria eu e a minha filha, já era certeza que isso ia acontecer. E aí uma amiga minha resolveu acompanhar a gente nessa aventura e falou, não, vamos nós três. Eu resolvi, primeiro, antes de qualquer coisa, ir em busca do visto, porque o visto, pra mim, assim, na minha cabeça era, não, se eu tiver com visto, tá tudo mais fácil, porque eu já tenho autorização para entrar no país. E aí depois é só eu planejar e me planejar financeiramente, né, planejar a viagem e me planejar financeiramente que eu consigo realizar esse sonho. A gente fez todo o processo, nós fizemos todos por nós mesmos, eu que preenchi os formulários da S-160, coloquei tudo, agendei, e aí a gente já aplicou para o visto. Preencheu o formulário, pagamos as taxas e fizemos o agendamento. Aqui em São Paulo, você precisa ir em 2 lugares diferentes para fazer esse processo, né? Então, primeiro você vai no CASV, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante ao Visto, e aí lá você colhe as digitais e tira a foto pro visto, né? E aí você deixa lá o seu passaporte, você retira seu passaporte logo em seguida, faz todo o processo e vai embora. Crianças, não me lembro até qual idade, acho que até 12 anos, até 14 anos. Na época que eu tirei da minha filha, não era obrigatório comparecer à entrevista. Por que que eu optei para que minha filha não fosse? Eu preferi eu passar por esse processo e não levá-la para que ela não tivesse essa experiência caso fosse negativa. Confesso que eu fui bem preocupada, que eu não conseguia relaxar porque aquela imagem lá de anos e anos atrás vinha sempre recorrentemente na minha cabeça. É muita expectativa com relação àquilo. O consulado, de uma maneira geral, se você presta atenção em tudo que está acontecendo, todo o movimento que está acontecendo ali ao seu redor, você está vendo em todos os guichês de entrevista as coisas que estão acontecendo, o que as pessoas estão falando, o que os agentes consulares estão retornando para as pessoas. Então você vê gente saindo dali super feliz, você vê gente saindo super triste, chorando às vezes, com raiva, gritando. Então são muitas reações, muitas coisas que acontecem ali. Fui eu e minha amiga, na verdade eu vou falar da entrevista dela e depois eu vou falar da minha entrevista, tá? Que foram as que eu presenciei efetivamente, que eu acompanhei do início ao fim. Então ela foi e aí ele já falou com ela, assim, foi muito rápido. Ele fez algumas perguntas para ela, ele perguntou quantos anos ela tinha, ele perguntou com quem ela morava, por que ela morava com essas pessoas, perguntou da mãe dela, os pais dela de uma maneira geral,
Eu acho que só isso. E aí falou que o visto dela tinha sido negado e tal, entregou o papelzinho rosa pra ela, eu já saí. Meu coração nessa hora já tava extremamente acelerado. Pra mim já tinha sido um banho de água fria. Eu era só mais uma ali na sequência que ele iria negar. Então eu cheguei já, tipo, eu tava um misto de sentimento, porque eu já remeti o que tinha acontecido lá atrás com o que já tinha acabado de acontecer na minha frente. Ele perguntou com quem eu iria viajar, né? Quem iria comigo na viagem. Daí eu falei, eu, minha filha e uma amiga, e ainda até meio que me referi a ela que, tipo, que tinha acabado de sair dali, né? Aí ele perguntou para onde eu ia nos Estados Unidos. Eu falei que eu iria para Orlando para visitar os parques, né, da Disney. Daí ele perguntou com o que eu trabalhava e assim, parecia que nunca ia acabar. A sensação era que eu tava ali há um tempão. Sinceramente, eu não sei se foram 3 minutos, eu não sei se foram 10 minutos, eu não sei se, assim, ele perguntou com o que eu trabalhava, ele perguntou se eu tinha graduação, e aí a cada pergunta ele ia lá no computador, ficava lá, digitava, olhava, parava, aí vez ou outra ele ia pro lado onde estavam os passaportes, porque a gente entrega o passaporte, né? Ele olhava o passaporte, olhava o meu, olhava o passaporte da minha filha, depois fechava de novo, aí fazia mais uma pergunta. Aí, você é solteira ou casada? Daí eu respondi, casada. Daí ele, de novo, tá, com o que seu marido trabalha? Daí eu falei, meu marido trabalha com X, tem uma empresa X. Ah, tá. Por que seu marido não vai viajar com vocês? Aí olhava de novo, parava e falei assim, não. Aí ele falou assim, não perguntou por que ele não ia. Inicialmente ele falou assim, tá, mas o seu marido não vai nessa viagem? Daí eu falei, não vai nessa viagem. E aí ele, pá. Aí sim ele perguntou, tá, mas por que seu marido não vai nessa viagem? Falei, não, porque o foco dessa viagem é parque e ele não curte esse tipo de passeio. Então ele não vai. Aí ele voltou a digitar, aí digitou, olhou de novo o passaporte, olhou da minha filha. Aí eu já tava, tá bom, vai, você não vai dar, pensando, né, obviamente, não vai me dar, eu já tava brava, tipo, eu tava nervosa com aquela situação, nervosa principalmente com ele ter negado o visto pra minha amiga, e aí eu já tava pensando, né, tipo, você não vai dar, então acaba logo com isso, sabe, tipo, termina logo com isso, você vai ficar perguntando, olhando, não faz o menor sentido. Só que aí ele olhou, pegou o passaporte, assim, e aí foi lá nos papeizinhos, pegou o papel branco e me entregou, falando assim, ó, seu visto foi aprovado, depois tem que verificar, nananã. Aí eu olhei assim, eu fiquei meio em choque, sério, fiquei muito em choque, porque realmente eu não esperava, eu estava esperando desde o início uma rejeição. E aí quando ele, eu não sei, não sei, a minha vontade era de gritar, sair dali gritando, não acredito, consegui, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tava muito chateada porque minha amiga não tinha conseguido visto. Então foi um misto de sentimentos, porque eu fiquei muito feliz, mas eu não consegui ficar 100% feliz. E assim, esse dia foi um turbilhão de emoções, foi um misto muito grande de sentimentos de todos os tipos. Assim, a gente que quer viajar, a gente que tem o sonho de viajar para os Estados Unidos e para aí nesse visto com uma certa angústia e incerteza, porque não é 100% garantido, nada é garantido no que se trata de visto americano. Você pode ter vínculos fortes com o país, você considerar que tem, de repente, o agente consular que está te atendendo não achar que aquilo é possível e te negar, ao mesmo tempo que você não tem vínculo nenhum e aí o agente que te atendeu acha que você deve ter o visto aprovado e aprova. Então
é muito, muito louco, assim, muito louco. Essa minha amiga, talvez, os motivos, talvez por ela ser jovem, pode ser mais jovem, 20 e poucos anos, e aí ela decidiu contratar uma empresa que presta assessoria na emissão dos vistos, né, na aplicação dos vistos. Só que aí, o que acontece? A pandemia chegou, os consulados todos fecharam e ela tá na expectativa ainda. Eu volto falando para vocês o que aconteceu, trago um upgrade aí dessa história e conto para vocês se deu certo, se novamente não deu. O fato é, estamos com viagem marcada, a gente em outubro agora, então eu estaria praticamente em contagem regressiva, mas por conta da pandemia, todas as coisas que aconteceram, a gente achou melhor, o fato dela não ter conseguido ainda o visto e tal, a gente achou melhor postergar essa viagem para o ano que vem. O nosso desejo inicial era ir numa época de Halloween para também ter uma experiência, né, de saber como é o Halloween nos Estados Unidos e como eles comemoravam efetivamente. E então provavelmente a gente vai em outubro do ano de 2022. Estamos na expectativa, eu super na expectativa, porque é o meu sonho desde sempre. Mas é isso, gente, essa foi a minha experiência com o visto americano. Foi uma angústia, foi um misto de várias coisas. Então eu parti de um visto negado de anos atrás. Eu sempre parto do princípio de que é melhor falar a verdade do que mentir ou omitir alguma informação. Então, no meu formulário, mesmo que tenha se passado muitos anos desde que o meu visto anterior tinha sido reprovado, meu passaporte já não valia mais e tal, não sei se isso expira de alguma forma ou se eles mantêm esses registros, esses controles. Eu achei melhor no preenchimento do DS-160, quando eu apliquei agora já mais velha, colocar que sim, que eu havia tido um visto anterior negado quando criança, coloquei mais ou menos quando foi e mandei o formulário. Não achei que eu deveria omitir essa informação. Acabou dando certo no final, graças a Deus. E aí são 10 anos aí de visto para mim e para minha filha, para que a gente consiga aí realizar esses e outros sonhos que estão por vir, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar o seu like, deixa seu comentário, me conta como foi ou como você pretende fazer esse processo, se você está aí na expectativa, se você também está aguardando o consulado abrir para você efetivar ou não, ou se você já foi negado, ou se o seu foi aprovado de cara. Me conta a sua experiência, deixa aqui nos comentários para que as outras pessoas também que estejam aqui, que forem ler sobre, tenham base também para saber, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente fica para determinadas situações, né? A gente já consegue imaginar vários cenários aí para compor aí o que a gente precisa, tá? Então deixa seu like, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê uma chance aí pro conteúdo. Muita luz, muita paz para vocês e um grande beijo, até a próxima!